Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos a quarta obra da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Céu e o Inferno. Estamos, então, começando a primeira parte desse livro, que tem duas partes, conforme vimos ontem. E no primeiro capítulo, cujo título é O Futuro e o Nada. Ou continuamos depois da morte, ou desaparecemos. Efetivamente, de forma completa, absoluta. O futuro e o nada. Item 1. Diz Kardec, sempre traduzindo efetivamente o que os espíritos trouxeram. Nós vivemos, pensamos, agimos, eis o que é positivo. É fato. Nós morremos, e isso não é menos certo. Quer dizer, que é igualmente certo. Deixando a Terra, para onde vamos? Em que nos tornaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser, tal é a alternativa. É para sempre ou para nunca, é tudo ou nada. Ou viveremos eternamente, ou tudo se acabará sem retorno. Vale bem a pena pensar nisso. Então, aqui, ele está nos convidando a começarmos a refletir sobre essas diferentes perspectivas. Continua. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Dizei àquele que sabe que vai morrer que ele viverá ainda, que sua hora será retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que nunca fora. E seu coração vai palpitar de alegria. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um sopro pode fazê-las desvanecerem-se, ou seja, desaparecerem? Há alguma coisa mais desesperadora do que esse pensamento de destruição absoluta? Então eu morrerei e desaparecerei por completo. Kardec pergunta, não há coisa mais desesperadora do que esse pensamento? Afeições santas, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo será aniquilado. Tudo estará perdido. Qual a necessidade do esforço para se tornar melhor, da repressão para conter suas paixões, né, as más tendências, fatigar-se para adornar seu espírito, ou seja, tornar-se um espírito melhor? Fatigar-se para adornar, ou seja, tornar mais bonito o espírito, mais belo. Isso só acontece no bem, não é? Se disso não se deve recolher nenhum fruto. Para que eu vou me esmerar para melhorar tanto? Se isso não vai me trazer nada, nada. Sobretudo, com esse pensamento de que amanhã talvez isso não nos servirá para nada. Se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do animal, porque o animal vive inteiramente no presente, na santificação dos seus apetites materiais, sem aspiração quanto ao futuro. O futuro é uma abstração. E apenas a nossa racionalidade consegue alcançar essa ideia.
Uma secreta intuição diz que isso não é possível. Uma secreta intuição diz que nós não viramos nada quando morremos. Existe aqui. Não, isso é absurdo. Isso não é isso. Não é isso. Item 2. Pela crença no nada, o homem concentra fortemente todos os seus pensamentos sobre a vida presente. Então, não vale a pena investir no futuro que não existe. Então, concentra todas as suas atenções na vida presente. Por quê? Porque é só ela que existe. Não poderia, com efeito, logicamente, se preocupar com o futuro que ele não espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz, naturalmente, a pensar em si antes de tudo. Não é? Por que eu vou pensar no outro? Por que eu vou ser melhor? Tem que pensar em mim. Só vou aproveitar enquanto estiver aqui, então vou aproveitar. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo pensarmos que temos apenas a vida até a morte. Depois, tudo acaba. Tudo mesmo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo esse tipo de pensamento. E o incrédulo é coerente consigo mesmo quando chega a esta conclusão. Gozamos ou gozaremos enquanto aqui estamos. Gozemos o mais possível, porque depois de nós tudo estará terminado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto isso durará. E a esse outro, também muito grave para a sociedade, gozemos apesar de tudo, cada um por si. A felicidade neste mundo é do mais esperto. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo isso durará. E a esse outro, também muito grave, chega à conclusão. Muito bem, essa outra conclusão. Gozemos apesar de tudo, cada um por si, a felicidade nesse mundo é do mais esperto. É outra conclusão que se tira também. Se o respeito humano retém alguns, o respeito humano retém alguns, que freio podem ter aqueles que nada temem? Então, muitas pessoas não vão se entregar aos excessos ou ao mal para gozar o mais que puderem, porque têm um sentimento humano. Não vão vilipendiar o outro, abusar do outro, tirar vantagem do outro. Tem ética, né? Tem ética, tem código de moralidade. E não vão ferir esse código. Se o respeito humano retém alguns, que freio pode ter aqueles ou naqueles que nada temem? Por quê? Porque nada tem a perder. Eles dizem que a lei humana não alcança senão os inábeis. Ou seja, o problema não é roubar, o problema é ser pego. Isso é um ditado de ladrões, não é? Eles dizem que a lei humana não alcançará senão os inábeis. Por isso aplicam seu gênio, sua inteligência, nos meios de a contornarem a lei. De contornarem a lei.
é a do niilismo, ou seja, aquilo, né, aquele linha de pensamento, aquela doutrina que nega tudo. É mesmo uma negação, o niilismo. Porque rompe os verdadeiros laços de solidariedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. É tudo tão... acreditar nisso torna a humanidade, nós que já somos ainda somos imaturos, se tivéssemos esse tipo de crenças, a maioria de nós, em que estaria transformado o mundo? Num manicômio? Num grupo de nações ensandecidas, onde os que querem matam os que têm, não se importando com nada, porque afinal tudo acaba com a morte. É um mundo de loucos, fazendo loucuras. Se há uma doutrina malsã e antissocial, seguramente é essa, porque rompe os verdadeiros laços de solidariedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. Então, a solidariedade e a fraternidade são os fundamentos das relações sociais. E essa negação, essa lei de Gerson, tirar vantagem em tudo, e o outro, que me importa? É realmente uma doutrina malsã, quer dizer, prejudicial, doentia e antissocial, que não favorece a harmonia da sociedade. Assustador. Item 3. Item 3 é grande. Não vai dar para ler tudo. Então, vamos continuar amanhã. Vimos hoje o item 1 e o item 2. Veja, eles estão falando sobre o futuro e o nada. E isto já deu, ele começou com isto, não é? O futuro e o nada. Nós temos uma ideia, claro, de futuro, nós espíritas, mas a época de Kardec, então, muitos acreditavam não haver nada. Daí os homens doutos, muito inteligentes, acadêmicos, famosos, se matavam. Grandes personalidades, diante da frustração, se matavam. Camilo Castelo Branco, em seu livro de memórias, depois do suicídio, era um homem muito inteligente, Camilo Castelo Branco, não é? E se matou. Se matou porque ficou cego e achou que a vida não valia mais a pena, e não valia mais a pena, e então, para que ficar? E pronto, deu um tiro na cabeça. Porque havia uma doutrina que sustentava essa visão de mundo, uma visão desoladora, uma visão mesmo angustiante, e tido como verdade incontestável, embora fossem muitas vezes, não o caso de Camilo, mas muitos homens de ciência, embora seja uma ciência bem mística, lá do meio do século XIX, não é? Então, mesmo assim, por que pensar isso? Não é? Muito árido, muito solitário, muito triste. Nós amanhã continuamos com o nosso projeto 15 minutos,
Projeto 15 minutos. Agora eu vou ficar um tempão não cedendo à tentação de falar o Livro dos Espíritos. Projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.